Ontem aconteceu um fato e que chamou a atenção de toda a população. Em 24 horas, 2 aeronaves de pequeno porte caíram aqui em Teresina, deixando os moradores preocupados. Além dos moradores, algo chamou bastante atenção, porque eram 2 aviões de pequeno porte e que caíram, saindo praticamente do local que eles estavam a poucos metros, do aeroporto, e algo que chamou a atenção da população, e realmente a população fica atenta e fica preocupada. E é por isso que nós vamos conferir algo agora, uma matéria agora. Logo em seguida, nós vamos estar conversando com Gregório Mendes, ele que é advogado, piloto, comandante de linha aérea, com mais de 25 mil horas de voo e quase 30 anos na aviação comercial. Ele vai estar conversando com a gente sobre essa questão e dessa queda desses 2 aviões de pequeno porte e a importância da segurança de voo na aviação. Vamos conferir a matéria. O primeiro avião caiu na manhã do último domingo. A aeronave está numa região de mata nas margens de uma lagoa, próximo ao encontro dos rios Puti e Parnaíba, na zona norte de Teresina. O avião monomotor caiu depois de apresentar problemas no motor. O piloto teria tentado chegar ao aeroporto Senador Petrônio Portela, mas não conseguiu. A opção foi fazer um pouso forçado numa área de lagoas. O avião era ocupado apenas por 2 pessoas, o piloto Johnny Francisco Alves dos Santos e o copiloto Marcelo Nogueira, que também é policial militar do estado do Ceará. A aeronave pertence ao grupo TJ Agro, de propriedade do produtor rural Tiago Junqueira. Quando os bombeiros chegaram, os 2 tripulantes já tinham conseguido sair do avião. As medidas realizadas pelo Corpo de Bombeiros foram as seguintes: estabilizar a aeronave para evitar que virasse, a retirada das pessoas, só tínhamos 2 passageiros, o piloto e um policial militar do estado do Ceará, e a retirada das bagagens que eles transportavam. Então, este foi o cenário e o trabalho realizado pelas equipes do Corpo de Bombeiros, porque aí vários órgãos atuam numa questão como essa. A Polícia Militar nos acionou via Copom, chegamos também, tínhamos a presença da Polícia Civil, de peritos da Polícia Civil, então vários órgãos terminam atuando, mas o trabalho do Corpo de Bombeiros foi esse: estabilizar a aeronave e retirar as pessoas e as bagagens. A aeronave tinha saído do estado do Pará e estava passando por Teresina quando apresentou problemas. O avião vai passar por uma perícia para avaliar as causas da falha no motor. Segundo relatos do piloto, o motor falhou e aí ele trabalhou a questão desse pouso forçado naquela lagoa, na região do Puti Velho. Várias outras autoridades terminam interagindo, mas como acontece em qualquer acidente aéreo, acredito que o CENIPA, que é o Centro de Investigações de Acidente Aéreo, irá tomar as medidas, porque depois que o Corpo de Bombeiro faz sua atividade, a polícia faz a sua atividade, é entregue para este centro para que possa ser então confirmada as causas do acidente. No fim da manhã dessa segunda-feira, mais uma aeronave caiu em Teresina. Um monomotor modelo Cherokee foi parar no meio de um campo de futebol no bairro Marquês, na zona norte da capital piauiense. Aí eu escutei só o barco, aí eu corri para ver se conseguia com meus amigos, mas estava bem. Aí, graças a Deus, Deus parou o avião aí. Foi muito rápido? Foi. A poeira subiu, não vi ninguém mais. Até a poeira baixar que eu comecei a ver esse pessoal. Nós fomos primeiros a socorrer, os trabalhadores aqui de dentro, Mas ninguém grave? Não, só uns ferimentos na cabeça, no braço, mas está tudo bem, graças a Deus. O avião era ocupado por 5 pessoas. O piloto era o advogado Arcedino Concesso Filho. Com ele viajavam a esposa, a mãe, uma filha de 4 anos e uma adolescente de 16 anos. Os ocupantes da aeronave foram retirados por populares sem ferimentos graves. E as lesões, pelo que a gente viu, não são lesões com extensão muito grave, entendeu? Elas, eu acho que com o atendimento médico, eles vão todos se recuperar. Quem estava mais grave? Eu creio Ou que se queixava mais de dor? Eu creio que uma senhora que estava se queixando muito de dor na parte da lombar.
O piloto tinha saído de Fortaleza, ia fazer uma parada em Teresina e seguiria para Araguaína, no Tocantins. Ele estava com a família em Fortaleza e acredito que estava passando aqui em Teresina, ia provavelmente ter reabastecimento, não sei exatamente esses detalhes técnicos ou o plano de voo, não conheço. E daqui ele iria provavelmente para Araguaína, Tocantins. Todas as pessoas são familiares do piloto? Todos são familiares. Esposa? Era a esposa, 2 filhas. Eu não sei se tem um quinto, não tenho conhecimento. Os 5 ocupantes do avião foram levados de ambulância para o Hospital de Urgências de Teresina. Peritos do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos estiveram no campo para fazer os primeiros exames na aeronave. Bom, gente, nós estamos aqui no estúdio com o Gregório Mendes, advogado, piloto, comandante de linha aérea com mais de 25 mil horas de voo e quase 30 anos na aviação comercial. Ele veio hoje conversar com a gente porque a gente quer entender melhor, a gente quer saber... Porque assim, primeiro, eu quero chamar a atenção, a UDI, ela tem essa preocupação de mostrar os dois lados, de conversar, de procurar entender o que está acontecendo. Porque na hora da notícia, todo mundo quer dar uma notícia, muitas vezes... e não é a notícia que realmente tem que ser dada. E aí fica um especulando uma coisa, outro especulando outra, um dando opinião do que acha, e a palavra aí não é achismo. A gente, como comunicador, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar, e muitas vezes essa ética, às vezes não acontece. E a gente tem que verdadeiramente valorizar o que está acontecendo, mas a gente também tem que observar o que vai falar. Porque muitas vezes você fala algo que vai prejudicar aquelas pessoas ou até mesmo criar uma situação de desespero na sociedade. E aí a gente trouxe aqui o Gregório Mendes, que é piloto, que tem uma experiência gigantesca nesse meio e que vai conversar com a gente sobre esse caso de ontem. A gente vai falar, assim, da importância da segurança de voo na aviação, mas por que tantos acidentes? No caso, ontem foi atípico, né? Chamou atenção a questão de menos de 24 horas. A gente estava dando a notícia, né? Praticamente passando a informação para quem estava em casa, do dia domingo, do que tinha acontecido no domingo, e de repente, no meio-dia, tem a notícia de uma outra queda de um voo de pequeno porte. O que falar para a sociedade? Primeiro, com tantas informações, porque as pessoas, infelizmente, elas são julgadoras e elas levam informação que às vezes não são claras. E toma cuidado para você não divulgar o que você desconhece. Faça você mesmo uma pesquisa e procure saber das informações, para que você não saia divulgando qualquer coisa e de qualquer jeito, não é verdade? Verdade. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Pois é, tivemos esses 2 fatos lamentáveis. No domingo, a queda daquela aeronave que caiu lá na Lagoa do Norte, e ontem, infelizmente, mais um caso. O que é importante a gente ressaltar aqui foi a habilidade desses 2 pilotos que conseguiram evitar que algo mais grave pudesse acontecer, né? Como, por exemplo, essas aeronaves caírem sobre casas. Você sabe que ali é uma região altamente habitada, principalmente o que caiu ontem ali no campo de futebol. E o piloto, muito sabiamente, soube escolher a área, né? Porque ele não tem muito tempo, são poucos segundos para ele decidir aonde colocar aquela aeronave. E eu fico imaginando a cabeça dele naquele momento, por conta de estar com a família dele dentro do avião, com a mulher, com filhos e tudo, e ter que esse conjunto de fatos, e ele ainda ter a frieza e a capacidade de poder escolher um local, digamos assim, se é que pode chamar de seguro, né? Sim. Um campo de futebol, você imagina, quando você olha para aquele campo, você jura que não vai caber um avião ali dentro, né? Sim. Por sorte dele, o choque com aquela fiação também deve ter diminuído muito a velocidade daquela aeronave, para ele meio que placar, né, no solo, né? É tão tal que eles tiveram lesões ainda na coluna vertebral por conta do choque. Mas eu queria mais uma vez aqui exaltar a habilidade desses aviadores, foram excelentes nas suas escolhas, né? Nós temos aqui no Piauí, graças a Deus, nós temos aqui bons aviadores, bons pilotos,
formado aqui das nossas escolas ou de outras escolas que vieram para cá, mas enfim, são muito bem formados. Quando o senhor fala a respeito destes profissionais, é importante ressaltar que não era um piloto qualquer. Não eram pilotos que não tinham uma experiência gigantesca dentro da aviação, né? O caso de domingo, um comandante, inclusive foi até meu aluno, né? O comandante Johnny, e teve realmente a frieza e a sabedoria de ter jogado a aeronave ali na lagoa, né? Sim. Já que não conseguiria mais chegar na pista. O voo de ontem, o piloto eu não conhecia, Sim. né? Mas ele é advogado, colega advogado, e voa também, é piloto, o avião é dele, e ele estava vindo com a família de Fortaleza, se deslocando aqui para o Tocantins, e pousou aqui em Teresina apenas para reabastecer o avião. Você imagina, Vanusa, Sim, fica à vontade. complementando, Sim. essa aeronave de ontem estava completamente cheia de combustível. Nossa. Ele abasteceu aqui, são quase 300 litros de gasolina naquele avião, e quando ele decolou para ir para o destino, né, ele decolou no sentido 2002, para quem não sabe, no sentido Puti Velho Centro, né, curvando à direita, ali por cima de Timon, foi quando o motor começou a parar. Sim. E ali já tem um conjunto ali, Itapiru, aquela zona norte, e ele muito sabiamente, muito rapidamente, conseguiu colocar o avião naquele campo de futebol lá do Bariri ali, que foi o que salvaram. Naquele momento ele pensou em tudo que poderia acontecer. Eu imagino, principalmente com a família, né? Você está com o seu filho dentro do avião, a sua esposa. Ele pensou na família e pensou na sociedade, em geral. E pensou na sociedade. Ele sabia que se batesse numa casa daquela dali, com um avião cheio de gasolina, o final seria outro. Nós iríamos ter aí uma verdadeira tragédia, né? Que graças a Deus foi evitada. Eu gostaria que o senhor explicasse para quem está em casa qual a diferença de acidente e incidente aéreo. Né? Porque as pessoas elas trazem tanta informação, elas falam sobre tantos assuntos, que às vezes as pessoas ficam confusas. O acidente, ele traz mais gravidade, né? Já o incidente é menos grave, não deixa vítimas, ele quase que não tem... Esses 2 acidentes de ontem foram acidentes. Sim. Tá? Nós tivemos 2 acidentes com 2 aeronaves. Sim. Você tem uma aeronave que está vindo para o pouso, o pneu estourou na pista, derrapou, isso foi um incidente. Isso foi um incidente. Né? Então tem essa diferença de acidente para incidente. O acidente é mais grave, o incidente é menos grave. A questão do tempo desse avião influencia também? A questão do tempo dele, a idade dele? Não, eu estava comentando hoje... Porque isso as pessoas falam muito. Eu estava comentando hoje de manhã, em outro canal, que muitas vezes você tem um avião dos anos 80 voando. Sim. Mas ele está com motor novo. O motor dele está novo. Né? Ou foi feito revisado agora. Enquanto você tem um 2005, 2010 com motor vencido. E aí? Então, o ano de avião, o ano de fabricação dele não quer dizer muita coisa. O que quer dizer é como é que está a manutenção dessa aeronave. Sim. Né? Se a manutenção dela está em dia, se a manutenção dela está sendo bem feita, está sendo bem cumprida, de acordo com o que manda os parâmetros do Ministério da Aeronáutica, né? Então, isso é que diferencia a aeronave segura daquela que não é segura. Manutenção e piloto muito bem treinado. São essas 2 coisas que evitam acidentes. Que foi o que mostrou que de domingo para cá, de domingo para segunda-feira, estes estavam bem preparados. Isso. Diante da situação, porque você não espera acontecer um fato. Essas aeronaves, quase 50% dos acidentes aéreos envolvendo aeronave de pequeno porte são acidentes causados por falhas mecânicas. Uhum. Falhas mecânicas. E esses 2 não vai ser diferente. Eu não quero me adiantar aqui. Sim. O CENIPA, que é o órgão do Ministério da Aeronáutica, responsável pelas investigações de acidente aéreo, já estão aqui. Coincidência, vieram para fazer o de domingo e já aconteceu o de segunda-feira.
né? Já estavam aqui, permaneceram. Já estavam aqui, né? Então, esse órgão é que vai realmente dizer o que aconteceu. Sim. Tá certo? Mas tudo nos leva a crer que houve uma falha mecânica dessas duas aeronaves. E que os pilotos, muito sabiamente, foram muito hábeis na condução e finalização desses acidentes para que não ocorresse com maior gravidade. O que está na boca de todo mundo, que é importante a gente conversar sobre esse assunto, são a quantidade de passageiros dentro de um avião de pequeno porte. E o que chama atenção também é relacionado a peso, porque na hora todo mundo fala sobre tudo. Alguns comentaram a questão da porta aberta e tudo isso eu quero que o senhor converse, eu quero que o senhor passe essa informação para as pessoas, porque na verdade está sendo um bate-papo mesmo, onde a gente está passando a informação para que as pessoas não fiquem levando informações que não sabem. Sim. Adiante. Olha, o que eu sei é o que nós sabemos, o que nós vimos pela imprensa até agora, né? Não, é como eu disse, vai ser divulgado um laudo final, sim, onde se vai ter a certeza do que aconteceu. O que é que eu quero dizer? No certificado de aeronavegabilidade dessas aeronaves, ela tem a quantidade de pessoas que podem, o máximo que ela pode levar, né? Essa aeronave Corisco é para 4, um piloto mais 3. Ah, mas ele tinha 5 porque tinha uma criança de colo, e colo não conta. Por isso que ele estava com o colo, com a criança, ele não contou com a criança. E relacionado à questão do pequeno porte, o senhor estava me falando agora há pouco que não precisa ter um copiloto. Mas é interessante que tenha? Se tiver, no caso, seriam só o piloto, o copiloto e mais 2 pessoas apenas. Essas 2 aeronaves envolvidas nesses acidentes são aeronaves homologadas e certificadas para voar com um piloto só, né? Por quê? Geralmente ela passa por testes em que se comprova que um piloto só consegue conduzir essa aeronave com segurança, né? Uhum. Eu acho, particularmente, que todo avião devia voar com 2 pilotos. Uhum. Ah, mas só tem 4 lugares, você vai botar 2 pilotos? Geralmente o que se faz é tirar um, porque o avião pode voar com um, voa com um, né? E até no momento, psicologicamente falando, no momento emocional, você corre o risco de não ter essa mesma eficiência, esse momento emocional que, de uma certa forma, ajuda. Porque nesse momento aí, acredito eu, que ele é altamente responsável, um grande piloto, um profissional, mas que também, nesse momento psicológico dele, acionou de uma forma extremamente positiva, como o próprio piloto falou, família e a sociedade. Então, ele realmente pensou nas 2 partes, né? Exatamente. Voltando ao assunto do copiloto, essa aeronave que eu estou voando hoje, um jato de alta performance, de alta velocidade, um avião que atinge aí 850 km, 900. Esse é obrigatório ter o copiloto a bordo, sim, ou ter o segundo piloto a bordo, porque as coisas acontecem muito rápido, não é? Muitas vezes os 2 pilotos já ficam até, digamos assim, atrapalhados com tanta coisa acontecendo, com tanta demanda, você imagina um só, não é? Então, eu sempre recomendei que avião não é à toa que ele sai de fábrica com 2 manches, um de cada lado, para que se tenha 2 pilotos sempre a bordo, né? O monomotor não é o caso, tudo bem, mas fica aqui a minha posição. O tipo de operação influencia? Sim, a operação, por exemplo, você opera com aeronave em campo de pouso altamente perigoso, digamos, pista, digamos assim, com muito obstáculo na cabeceira da pista, vamos dizer assim, né, com muita mata, com muitas antenas. Isso são o tipo de operação que pode trazer risco para a aviação, né? Eu queria que o senhor falasse sobre a questão da fiscalização, porque assim, a gente tem ouvido falar muito de muitos pilotos, muitas pessoas aprendendo, muitas pessoas já com a liberdade de pilotar. Como é que fica a questão da fiscalização? Ela tem sido rígida realmente hoje, nesse campo comercial? Nós temos a ANAC,
que é a Agência Nacional de Aviação Civil, que é o órgão regulador, é o órgão responsável pela fiscalização, pela habilitação dos pilotos, pela certificação das aeronaves, liberação para voo e, acima de tudo, fiscalizar, né? Fiscalizar. Eu tenho encontrado muitas, quando a gente viaja quase que o Brasil inteiro, e encontra muita rampa, digamos assim. Rampa são aquelas fiscalizações feitas de última hora por eles, né? Para saber quem é que está habilitado, se a aeronave está com a documentação em dia, se a aeronave está cumprindo com os pré-requisitos previstos na sua certificação. Tudo isso faz parte. E é o papel da ANAC fiscalizar. Eles têm fiscalizado, né? Eles têm fiscalizado a habilitação dos aviadores tem sido, digamos assim, rigorosa, no sentido de que eles participem de um curso muito bom, rigoroso, que eles façam uma boa formação, né? Uma boa formação para que eles possam, que Deus o livre, que Deus evite, mas esses 2 casos aí se saíram bem por conta de terem tido uma boa formação. Caso eles não tivessem essa boa formação, seria algo trágico. Que poderia ter terminado com um final trágico, com vítimas fatais. O que mais chama a atenção da gente é aonde o aeroporto fica. Né? É algo que também tem chamado bastante a atenção da população. Teresina cresceu bastante. Muitas casas, muitos prédios, né? E isso tem chamado bastante a atenção relacionado ao aeroporto estar praticamente dentro do centro comercial, praticamente. O ideal, Vanusa, é que os aeroportos sejam construídos nas áreas rurais. Sim. Né? Afastado das cidades. O que acontece? O aeroporto é construído fora da cidade, a cidade cresce para cima dos aeroportos. Sim. Não é? Cresce para cima deles e logo abraçam aquele aeroporto. Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, hoje no coração de São Paulo. Sim. Né? O aeroporto mais movimentado do Brasil, no meio da cidade. Voltando para o assunto daqui, o fato do nosso aeroporto estar localizado no centro da cidade não quer dizer muita coisa com relação a esses acidentes de ontem, porque se fosse numa área rural também tinha acontecido. Não é? E talvez, né? Talvez com menos risco, Sim. não é isso? Porque não tem habitações, não tem muitas casas por perto. Ou não, né? Ou não, porque como eu estou dizendo, as cidades elas têm tendência de avançarem para cima dos aeroportos, né? Teresina, quando o aeroporto foi construído, a cidade ficava bem distante. Isso. Abraçou a cidade. Hoje também está muito central, né? Bom, o que a gente queria, na verdade, era mais conversar sobre esse assunto e aí fica um alerta. O que a gente pode dizer para a sociedade relacionado a esses 2 casos? Foi meio que atípico, mas assim, as pessoas já entram logo na questão da tecnologia, né? As pessoas já ficam logo amedrontadas. Essa é a palavra certa. Olha, eu quero dizer para as pessoas que voam, que costumam usar aeronaves nos seus deslocamentos, da segurança que é de voar. Eu, por exemplo, voei aviões monomotores, um pouco maior do que esses aí, mas monomotor também, carregando malote de banco em cima da selva amazônica, por 4, 5 anos, sem nunca ter tido um susto. Você imagina carregando um avião com 500, 600 quilos de malote em cima da selva, se eu caísse ali, nunca ninguém encontraria nem sequer aeronave, né? Então, o que se tem que ser feito é se cobrar mais, se procurar das oficinas o maior cuidado com a manutenção das aeronaves, né? Eu sempre digo que quem tem 2 motores tem um, quem tem um não tem nenhum. Quem tem um motor, cuide bem dele, faça uma manutenção adequada, né? Vai voar amanhã, pegue seu mecânico, descarene seu motor, faça uma boa avaliação, veja como é que está o estado dele, não é isso? Não é só entrar como quem entra num carro e sair por aí, não. É isso? Porque você pode ter sustos desagradáveis, né? Inclusive, você pode até pagar com a vida. Então, manutenção
e piloto bem treinado são os 2 fatores que podem salvar a sua vida, que podem conduzir o voo cada vez mais seguro para que nós possamos chegar no nosso destino com segurança. Acredito que esses resultados, eles demoram muito tempo para chegar até a sociedade? O CENIPA, geralmente eles têm um prazo aí de 30, mas pode se estender até 1 ano, né, para eles darem um laudo final, né, do que aconteceu. Eu, particularmente, acho que o laudo vai apontar como falha mecânica, com certeza, porque as 2 aeronaves, uma eu conhecia muito bem, a manutenção era até boa, né, digamos assim, mas acontece. Sim. Né? Acontece, infelizmente tivemos... Acontece em carros zero. Zero. Criança morre, né? Sim. Não é só idoso, né? Então são fatos. Isso também é um aconteceu. alerta, né? Isso é um alerta, é um chamar de atenção. Talvez fosse necessário esse momento, até para a gente estar com o piloto aqui, para chamar a atenção de outras pessoas que têm suas aeronaves aí, que pense 2 vezes, que faça essa manutenção. De repente você, mas tá bom, tá tudo ok. Não é assim. O lado bom disso, Vanusa, é que esse alerta, digamos assim, acende a luz amarela e todo mundo fica em alerta para essa questão da manutenção, né? Vamos cuidar mais dos nossos aviões, vamos cuidar proprietários de aviões, bater mais na manutenção, cobrar uma manutenção melhor, né? Sim. Cobrar uma manutenção melhor, cobrar um treinamento melhor dos seus pilotos, porque isso é o que evita acidentes. É o que evita acidentes. Verdade. Bom treinamento, manutenção boa é o grande segredo. Porque foram pilotos que foram profissionais e, obviamente, Deus estava ali presente. E tiveram sorte, né? Sim. Nós temos também que falar do fator sorte, porque você colocar um avião dentro de um campo de futebol, né? Ali poucos metros, não é coisa para todo dia, nem para todo mundo. E que estava vazio, né? E que não tinha gente jogando. Porque é um campo até que bem habitável. E um conjunto habitacional do lado. Do lado, né? Com um condomínio do lado. De casas por todo casas, canto, só o campo de futebol. Verdade. Primeiro eu quero agradecer por você ter vindo aqui no nosso programa para trazer esses esclarecimentos. E assim, dar graças a Deus que não teve nenhum óbito. O fator sorte, a grande perícia desses pilotos fez a diferença. Mas o fator sorte também contou. Mas não vamos contar com isso, não. Vamos trabalhar e se precaver sempre, procurando ter uma boa manutenção, procurando ter um treinamento melhor, para que fatos como esse não voltem mais a acontecer. Eu quero agradecer pela sua presença, tá? De você estar aqui com a gente, conversando com a gente, ter esclarecido tanto aqui como também nos demais outros canais, para que a população piauiense, nordestina, fique atenta, os nossos pilotos também, né? Fica aí um alerta, não digo um vermelho, mas pelo menos um amarelo para que as pessoas fiquem atentas relacionado a esse assunto. Muito obrigada, Gregório Mendes, advogado, esse piloto, grande profissional, com mais de 30 anos na aviação, altamente responsável até nas suas palavras. Isso é muito bom, a gente já mostra aí o lado ético dele e profissional. A gente fica aguardando aí, esperando que a sociedade tenha entendido. Muito obrigado. Obrigada a você.